Nesse vídeo, meu objetivo não é te convencer de nada, mas te apresentar qual é a minha visão sobre a lei da atração, depois de passar mais de 12 anos estudando esse assunto e aplicando esses princípios na minha vida. E não só na minha vida, mas também contribuindo na vida de outras pessoas, alunas da Academia da Mente, do Lei da Atração em Ação, que tiveram acesso a esse conhecimento e viram o poder da transformação acontecendo na vida delas. E aqui eu já queria iniciar dizendo para vocês que eu não me atenho, não me apego ao termo lei da atração. Durante esses 12 anos, eu pesquisei profundamente quais eram os princípios da lei da atração, qual a essência da lei da atração e aonde mais esses mesmos princípios, essas mesmas ideias estavam também. E eu cheguei a uma conclusão, depois de tanto me aprofundar e usar esse conhecimento na minha própria vida, de que a lei da atração, não o nome, mas os princípios, está presente na Bíblia, na neurociência, na física quântica e até nos ditados populares. E se você aí já teve essa impressão de que parece que está todo mundo falando a mesma coisa em linguagens diferentes, fica aqui nesse vídeo, que esse vídeo pode te trazer clareza para todo esse assunto de como que nós realmente influenciamos a nossa realidade a partir do nosso estado interno. Primeiramente, então, como que a lei da atração está na Bíblia? Na tradição cristã, o poder da renovação da nossa vida está muito associado à fé, à mente, às nossas palavras, à gratidão, à semeadura e à ação, para que você tenha a colheita alinhada com aquilo que você deseja. E eu estou olhando aqui porque eu separei alguns trechos da Bíblia para trazer aqui para vocês. Então, em Marcos, a gente tem esse trecho que diz: tudo que pedirem em oração, creiam que receberão e você terá. E aqui é muito alinhado com esse princípio da lei da atração que diz de sentir que você já recebeu aquilo que você deseja. E isso eu acredito que faz total diferença. Então a Bíblia fala muito sobre isso em termos de fé. E a fé é justamente você acreditar em algo mesmo antes de você ver, mesmo antes de você enxergar aquilo na sua realidade. E aqui eu acredito que existe uma coisa muito valiosa e que esse valor é perdido quando existe essa guerra entre termos. Ah, mas o nome lei da atração não está na Bíblia. Ok, mas é os princípios. E aqui, quando ele diz que tudo que pedir em oração, crendo que já recebeu, a gente tem justamente um princípio da lei da atração que é muito claro, que é visualize aquilo que você deseja como se já tivesse presente na sua vida hoje. E eu posso dizer por experiência própria, que eu já tentei justificar de maneiras racionais tudo que eu já vi se manifestando na minha vida, mas tem coisas que realmente só a fé explica. Coincidências tão grandes que eu não acredito mais em coincidências. São sincronicidades. E essa sincronicidade, eu acredito que tem muito a ver com a nossa frequência vibracional, porque a linguagem de Deus, do universo, não é as palavras, mas sim a sua vibração. Então aqui, primeiro, nesse trecho, né, que eu trouxe para vocês, existe um pedido, né? Tudo aquilo que você pedir crendo em oração. Depois ele fala o quê? Sobre sustentar uma postura interna de fé perante aquilo. E dessa forma a pessoa sai o quê? Da dúvida, do medo em relação àquilo, entregando para uma força maior, para a consciência criadora, aquilo que ela tem como um desejo. E dessa forma a oração ela desloca o foco da falta para a confiança, porque você começa a pedir crendo que você já recebeu aquilo. Então a fé tira você da falta e coloca na confiança. Confiança o quê? Talvez você tenha essa fé, essa confiança em Deus.
assim como outras religiões talvez possam ter uma fé em outra coisa, na natureza. Mas aqui, o que eu gostaria de trazer tá tudo interconectado. O segundo trecho que eu separei para vocês é em Romanos, transformem-se pela renovação da mente. Nesse trecho, ele não diz apenas mude as suas circunstâncias, ele aponta primeiro para a renovação da mente, para mudar a forma de pensar. E isso muda também a maneira que a gente interpreta e responde à vida. Depois nós temos um trecho que fala claramente sobre o poder das palavras. Em Provérbios, tem um trecho que diz: a língua tem poder sobre a vida e a morte. Assim como a lei da atração diz que tudo aquilo que nós falamos tem muito poder, aquilo que a gente declara sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde, sobre o nosso dinheiro, sobre as nossas relações, tem muito poder. Porque aquilo que a gente fala é como se fosse uma profecia autorrealizável. Se você fala que você não tem oportunidades, que você é pobre, que você só atrai gente que não presta, parece que cada vez mais isso se intensifica na sua vida, não é? Você já percebeu isso? E a Bíblia já diz que a língua tem o poder sobre a vida e a morte, entendendo a vida e a morte como a criação e a destruição. O que você de fato quer criar, o que você de fato quer destruir, desfazer de ciclo, de padrão na sua vida. E o que você vem falando sobre tudo isso na sua vida. Não que as palavras sejam varinhas mágicas, mas elas influenciam como a gente interpreta a nossa própria identidade, como a gente age, como as outras pessoas respondem para nós e quais possibilidades a gente considera possível. E a gente só consegue enxergar aquilo que a gente considera como possível. Então, uma coisa que está muito associada aqui é a questão da identidade. Porque aquilo que você fala, aquilo que você pensa, aquilo que você faz, molda a forma como você se vê, molda a sua identidade. Ou seja, a sua identidade é como uma bússola para você. E eu costumo dizer que essa bússola, ela é o seu PSA. O que você pensa, o que você sente e o que você faz, como você age. E dessa forma, você acaba atraindo, magnetizando tudo aquilo que está na mesma sintonia, tudo aquilo que está na mesma frequência. Ó, como se fosse um imã aqui, gente. Não sei desenhar muito bem, mas sabe aquele imã que atrai tudo instantaneamente? Esse PSA é como um imã na sua vida e ele atrai aquilo que você já tem como identidade. Então, por isso, muitas vezes, quando você quer muito uma coisa, mas por você repetir tanto que não tem, que aquilo é difícil para você, parece que aquilo fica cada vez mais distante de você. E aqui, continuando na Bíblia, o que o homem semear, isso também colherá. Isso te lembra alguma coisa? Enquanto a lei da atração diz, o que você emana para o universo, volta para você. Percebe como é a mesma ideia dita em palavras diferentes? É importante lembrar que a colheita não surge apenas porque alguém pensou nela, mas porque existe uma semente, que normalmente é o desejo, existe um cultivo, que é você direcionar sua intenção, suas ações naquilo, e também existe um tempo de amadurecimento daquilo na sua vida. Ou seja, o pensamento é a semente. O sentimento é como você cultiva, como você rega essa semente. Se você está se sentindo merecedor disso ou não na sua vida, se você está vendo que isso está longe ou perto de você, e de acordo com o que você sente, com o que você acredita sobre essa semente, como você nutre essa semente, você vai ter um resultado alinhado com isso. Se eu quero plantar a semente da prosperidade, mas eu pego uma terra, né? Eu quero plantar uma sementinha ali, eu coloco a semente debaixo da terra, tampo, rego. E passar um dia eu falo, nossa, mas eu não tô vendo nada dessa semente crescendo. Eu vou lá e abro toda a terra de novo para conferir se a semente está lá. O que que eu tô fazendo? Eu tô interrompendo o processo de crescimento dessa semente para que ela de fato trouxesse um resultado.
E dessa forma, a forma que você semeia essa semente vai fazer com que venha um resultado alinhado na sua vida. Ou seja, se você fica desenterrando suas sementes a toda hora, perguntando para si e para Deus, para o universo, será que vai dar certo? Com dúvida, com medo, você não está nutrindo exatamente o que a Bíblia diz, que é a fé. E também não está nutrindo o que a lei da atração diz, que é sinta como se já fosse real aquilo que você deseja. Sinta como se fosse real, antes de ser. E uma coisa que eu acho muito interessante são justamente os trechos da Bíblia que trazem ali as vivências de Jesus. Inclusive quando a mulher que acreditava que seria curada se apenas tocasse nas vestes de Jesus, foi literalmente curada, porque ela acreditava nisso. Jesus dizia: foi a sua fé que te curou. Ele não pegava o poder para ele, ele devolvia a consciência da pessoa sobre o poder dela, de que foi a sua fé que te curou, foi a sua fé que te trouxe até aqui. Ou seja, o poder não está fora, o poder está dentro de nós. Isso é uma coisa que a Bíblia diz e que também a lei da atração diz também. Que quando você está pedindo por algo, quanto mais você pede com essa sensação de distância, como se você estivesse esperando uma autorização de Deus, da vida, do universo para aquilo, mais você se distancia daquilo. Porque a lei da atração diz que na frequência que você está, você atrai o que está na mesma frequência. Então, se você está em frequência de falta, você vai atrair mais falta. Mas se você está na frequência do ter, do ser, aquilo que você deseja, você atrai aquilo que também está na mesma frequência. E aqui é algo que faz muito sentido para mim. Eu gostaria que você abrisse a sua mente para ver se faz sentido para você também. Já na neurociência, a neurociência fala muito sobre atenção seletiva, sobre neuroplasticidade, ou seja, o nosso cérebro, ele é plástico, ele se molda de acordo com as informações que a gente mais repete. E a neurociência já comprovou que a gente tem um filtro interno dentro da nossa cachola, que é o SAR. O que é o SAR? O SAR é o nosso sistema ativador reticular. Então, se eu te pergunto agora, quantos carros vermelhos você viu ontem? Você provavelmente não vai saber me responder, porque você não estava nem aí pro carro vermelho. Você saiu na rua, você até viu o carro vermelho, mas você não reparou. Mas se você soubesse que a cada carro vermelho que você visse, você ganharia R$ 1.000, quantos carros vermelhos você acha que você teria visto? É só fazer esse teste na sua vida. Traz o seu foco para carros vermelhos hoje e observa quantos carros você vai ver. Mesmo fazendo o trajeto que você faz todo dia, onde nos dias anteriores você talvez não tivesse nem olhado para os carros, quando você traz o seu foco para isso, você começa a observar. E isso, a neurociência explica muito bem que aquilo que a gente repete dentro de nós, a gente direciona o nosso olhar para aquilo que é semelhante. Então, a mesma forma, por isso que a lei da atração diz que é impossível atrair prosperidade focando na falta. Porque se eu vou atrair o que está na mesma frequência, então, logo, aquilo que eu quero atrair, aquilo que eu quero manifestar, eu tenho que trazer também meu foco para isso na minha vida, antes mesmo disso ser real na escala que eu desejo. Porque quando eu começo a visualizar, sentir toda a prosperidade que eu desejo viver, mesmo antes de ter, a minha mente vai se direcionando para aquilo que eu desejo. O foco vai vindo justamente para aquilo que me conecta com as ideias, com caminhos, com as soluções que vão me levar para o resultado esperado. Então, a neurociência diz que através da neuroplasticidade, da atenção seletiva, você molda a sua identidade também, porque a forma como eu me vejo, a forma como você se vê, o que você acredita que é possível, o que você acredita que é para você, o que você acredita que é capaz, vai moldar
toda a sua realidade, porque o que você pensa, você sente, o que você sente, você faz. E o que você faz te leva para um resultado. A neurociência também diz muito sobre aquilo que você acredita, quais são suas crenças, porque se eu acredito que eu não sou capaz, provavelmente eu desisto ou eu nem começo. Mas quando eu desenvolvo uma crença de que eu tenho capacidade, de que eu mereço aquilo que eu desejo, eu vou agir de uma forma diferente. E essa ação muda minhas possibilidades. Tá fazendo sentido para você? Já coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber se isso tá ressoando aí no seu coração. Eu tô seguindo uma intuição de que eu precisava compartilhar esse conhecimento, não para te convencer, mas para compartilhar algo que faz muito sentido para mim. E se isso faz sentido para você, o seu lugar é aqui. Se isso faz sentido para você, já se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. E vamos continuar. De que forma que isso está na física quântica? Lembrando, gente, o nome lei da atração não está em nenhum estudo da física quântica. A física quântica foi estudar do que é a matéria formada. E quando eles foram ver o que de fato existe dentro de um átomo, eles se surpreenderam porque eles viram que a matéria não é puramente matéria. Ou seja, a gente vê tudo aquilo que é sólido em volta, a mesa, a cadeira, esse quadro, e a gente pensa, bom, isso é matéria. Agora a fé é uma coisa invisível, certo? E quando eles foram estudar a física quântica, a nível subatômico, foi observado que aquilo que é matéria, que é sólido, é ao mesmo tempo, energia. Porque dentro dos átomos, eles observaram que boa parte do átomo parecia vazia. Ou seja, tudo que a gente está vendo em volta de nós não é puramente sólido, é também energia, frequência, que é o que a lei da atração diz, que a linguagem do universo, que tudo que existe é sobre energia, sobre frequência. Quando eles observaram que o átomo é 99,999% vazio, isso para mim me traz uma clareza muito grande, porque eu fico pensando, poxa, se espiritualidade. A gente busca a religião para nutrir a nossa espiritualidade. E a espiritualidade é a arte de dar sentido e significado para as coisas da nossa vida. Ou seja, se eu estou passando por um desafio e eu não tenho nenhuma fé, eu vou enxergar aquilo talvez como um problema, como uma vida contra mim, eu vou me sentir desamparado, sozinho, enfim. Mas se eu tenho uma religião, uma fé, né? E eu acredito que tudo acontece para o meu bem, eu acredito que Deus muitas vezes traz o crescimento em forma de desafio. Isso vai fazer com que eu tenha uma leitura, uma interpretação diferente sobre aquilo que me acontece. E isso vai me gerar um pensamento diferente, um sentimento diferente e uma ação diferente. Ou seja, trazendo isso aqui, né, para nossa realidade, o que que eu entendo dessa questão da física quântica? Que, em essência, tudo realmente é energia. Existe um experimento muito interessante da física quântica, que é a dupla fenda. E, mais uma vez, eu não estou dizendo que esse experimento comprova diretamente a lei da atração, mas que ele traz uma interpretação que alimenta a filosofia de vida, porque eu vejo a lei da atração como uma filosofia de vida que condiz justamente com isso, que é, quando foram observar na física quântica disparando elétrons, e esses elétrons eram disparados sem nenhuma ferramenta de medição, de observação, é como se esse elétron passasse por duas fendas ao mesmo tempo. Ou seja, ele se comportava como uma onda, como uma frequência, não como uma coisa sólida, porque algo sólido, concorda comigo que se comportaria como se fosse uma bolinha de gude? Ou ia passar por um buraco, ou ia passar pelo outro. E na parede ali, onde marcava esse movimento, era como se carimbasse em mais de um lugar, ou seja, um único elétron estava gerando várias marcas, como se ele estivesse passando e se ali dividindo, passando em forma de onda, de frequência.
Mas quando colocavam ali uma medição, uma observação, o que acontecia é que esse elétron passava a se comportar justamente como uma bolinha de gude. Ele passava ou por um lado ou pelo outro. É como se quando ele estivesse sendo observado, medido, ele escolhesse um único estado para se comportar. Mas quando ele não tivesse sendo observado, era como se ele estivesse no campo de infinitas possibilidades. Mais uma vez, isso não comprova diretamente a lei da atração, mas percebe como isso é exatamente o que acontece dentro da nossa mente. Porque se você tem uma visão clara daquilo que você deseja, você está direcionando a sua mente, suas emoções, suas ações para aquele resultado. Mas se você apenas não observa um resultado que você deseja, você, por exemplo, se concentra mais em falar, eu não aguento mais esse trabalho, eu não aguento mais essa situação financeira, eu não aguento mais esse relacionamento. É como se você estivesse trabalhando o seu GPS mais poderoso, que é a sua mente, da forma errada. Porque se você abre o GPS, você coloca lá, olha, eu não quero ir para São Paulo. Eu também não quero ir para o Rio de Janeiro. E eu também não quero ir para Pernambuco. O que você realmente quer é ir para o Caribe. Você quer saber quantas horas dá da sua cidade até o Caribe, até uma ilha do Caribe. Mas você não colocou isso no GPS, você não colocou exatamente o lugar que você deseja. Então, por isso, ele não gera uma rota. E a mesma coisa acontece com a nossa mente. Quando você para de reclamar da falta do dinheiro e começa a pensar em quanto você realmente quer ganhar, o que que você quer contribuir para o mundo enquanto você recebe essa prosperidade, como que você quer se sentir dentro dos seus relacionamentos, como que você quer se sentir com o seu corpo, aí você está direcionando o seu GPS mais poderoso, que é a sua mente. E isso vai direcionar o seu pensamento, seus sentimentos, suas ações para o resultado que você deseja. Então, a física quântica, por si só, gente, eu penso assim que quando a gente quer nutrir a nossa espiritualidade, eu comecei a observar que não fazia sentido eu estar presa num templo para encontrar ou tentar encontrar Deus ali, mas que Deus está em tudo e todos, porque a própria Bíblia diz que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, ou seja, Ele está em tudo e todos ao mesmo tempo. E se eu quero entender mais sobre Deus, faz sentido que eu tenha que estudar as obras dele? Por exemplo, se eu quero saber mais sobre a vida de Pablo Picasso, que não está aqui para contar a história dele, como que é feito esse estudo? Estudando as obras dele, as obras que ele deixou. Se eu quero entender mais sobre a vida da Clarice Lispector, que não está aqui para contar a história dela, o que que eu faço? Eu estudo os escritos dela, as obras que ela deixou, e assim eu consigo entender mais sobre como ela pensava, o que ela sentia. A mesma coisa, eu acredito que nós devemos fazer em relação a Deus, se nós realmente queremos nutrir a nossa espiritualidade. Não é sobre ficar necessariamente preso dentro de um lugar, ouvindo uma autoridade de alguma religião, mas observar o que que as obras de Deus contam para nós. E quando a gente vê o olhar do estudo da física quântica sobre as obras de Deus, sobre tudo que é matéria, a gente vê que ao mesmo tempo que algo é matéria, aquilo também é frequência, aquilo também é energia. Inclusive, aqui a gente tem uma coisa que o Einstein, tá? O Einstein já disse isso, que é essa formulinha aqui. E igual a mc ao quadrado. Sabe o que que significa isso? Que energia é igual a matéria, que existe essa relação entre energia e matéria, que elas são a mesma coisa se expressando de formas diferentes, que ao mesmo tempo que uma coisa é energia, essa coisa também é matéria. Isso faz sentido para vocês? Agora está clareando tudo que a lei da atração diz, de que, bom, você tem que visualizar, você tem que vibrar na frequência daquilo que você deseja, afinal de contas, tudo é energia. E quando a gente vem para os ditados populares, a gente vê uma coisa que é muito interessante. Eu até separei aqui para falar para vocês alguns desses ditados populares que eu acho assim fenomenais.
Porque dessa forma a gente consegue observar o quanto que a sabedoria intuitiva de cada ser humano foi transformando em palavras os padrões que acontecem na natureza, que a lei da atração também diz. Por exemplo, então, os ditados populares aqui. Quem procura acha. Quem procura acha, gente. Pura lei da atração, isso. Porque o que você procura, você acha. Isso é claro, se você procura a paz, você vai ter atitudes que condizem com essa paz, mas se você está procurando guerra, você vai aumentar essa guerra, vai aumentar esse conflito. Outro ditado popular aqui: quem planta, colhe. Isso também condiz muito com a lei da atração, ou seja, o que você está plantando lá na semente dos seus pensamentos? Isso vai gerar um sentimento, que vai gerar uma ação, que vai te gerar um resultado por conta da identidade que você está alimentando. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que isso quer dizer, gente? Que aquilo que você persiste, aquilo que você acredita, mesmo sem ver, que você se mantém ali nutrindo aquela visão, uma hora se manifesta. Porque aonde você direciona seu foco, direciona sua energia, direciona a sua frequência, você vai ter uma colheita alinhada com isso. Tá fazendo sentido para vocês? Ou seja, todos esses princípios estão dizendo, de uma forma ou de outra, que aquilo que a gente nutre dentro de nós influencia a nossa realidade. Que a realidade não é tão sólida quanto parece. Que existe energia, existe frequência por trás disso. E aonde está a base, a raiz dessa frequência? Nos nossos pensamentos, onde na própria Bíblia diz que nós temos que renovar a nossa mente para que a gente tenha, então, um resultado diferente. E quando eu mudo o que eu penso, eu mudo o que eu sinto e eu mudo o que eu faço. Se isso fez sentido para você, eu quero muito saber. E eu tô aqui para compartilhar esse conhecimento que fez tanta diferença na minha vida e que continua fazendo, porque para mim é um assunto em eterno aprendizado. Eu tô sempre observando padrões, observando princípios, vendo como tudo isso acontece na prática. E se isso aqui fez sentido para você, talvez tenha outra coisa que também faça. A Academia da Mente, que é um espaço onde você tem toda semana aulas novas, conteúdos novos sobre esse assunto, por um preço que é assim simbólico. Aproveita enquanto ainda temos vagas disponíveis por esse valor. O link vai estar aqui abaixo. E o meu desejo é realmente de contribuir na sua vida, para que você descubra que existe um poder imenso dentro de você. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.